Boa noite. Boa noite a todos e todas. Sou Rosana, sou sócia fundadora da Negracim. Estamos aqui com vocês nesse mês de maio, fazendo mais uma vez a discussão da abolição inacabada, pós 13 de maio. Muito importante a gente divulgar, esclarecer a nossa história, que não é contada nos livros escolares. Então, a gente está discutindo aqui nesse mês todo, falando de educação, falando com mulheres, e agora vamos fechar com esses companheiros e essa companheira que vão falar das leis pós 13 de maio. Então, eu quero agradecer as pessoas que estão nos assistindo, compartilhe, divulgue a live. A gente vai fazer também, fazer essa live, espero que vocês participem e compartilhem. Então, nós estamos aqui com vocês, com a doutora Maria Francisca Moreira Zaidan, bacharel em Direito, advogada, pós-graduada em Direito e Processo de Trabalho e Direito Previdenciário, presidente da Comissão da Igualdade Racial e Inclusão Social da OAB Santo André, membro do COMPIR, Fórum Internacional Interreligioso Santo André e também sócia da Negracim. Irapuã, também contar a presença do companheiro Irapuã Santana, doutor em Direito Processual, ex-assessor do ministro do Supremo Tribunal Federal e no TDE, advogado voluntário do Educafro, consultor jurídico do Livres, procurador do município de Mauá e colunista do jornal O Globo. Boa noite para vocês. Boa noite. Só para ligar o microfone, se possível, para a gente poder a gente começar, tá bom? Obrigada. Dizer que a Negracim é uma história de empoderamento das mulheres negras, através das legislações, discutir políticas públicas, trazer as mulheres, evidenciar a luta das mulheres negras. Fizemos curso da PLP, discutimos o Estatuto da Promoção da Igualdade Racial, a implementação da 10.639, História da África, a questão da Lei Maria da Penha, e agora também discutimos também o genocídio da população negra. Então, a Negracim, ela atua em diversas frentes, e sabemos que as mulheres negras estão à frente de várias lutas, e a gente precisa continuar a evidenciar essas mulheres onde elas estejam, empoderando-a para ter visibilidade e ação, né? Então, eu gostaria de começar a nossa live com a doutora Maria Francisca. Francisca, você é uma companheira nossa da Negracim de luta, de resistência, está aqui da cidade de Santo André. Eu gostaria de conversar com você para a gente falar um pouco qual o papel e as principais ações que a Comissão da Igualdade Racial e Inclusão Social da OAB exerce em prol da população negra nesses 133 anos dessa abolição inacabada. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de agradecer pelo convite. Boa noite a doutora Irapuã Santana, meu colega. A gente não se conhece, mas tenho certeza que logo iríamos nos conhecer. Bom, a comissão, a partir do princípio, vamos falar um pouco da comissão, mas temos que falar um pouco da OAB, né? A OAB é uma entidade, uma autarquia federal, que exerce nomes públicos, ela é independente, ela zela pela democracia, pelo Estado de Direito, pela Constituição Federal, pelos direitos humanos, enfim, ela zela por todos os direitos e não deixa, estar na comissão, ou criação dessa comissão de igualdade dentro da OAB é uma vitória para nós, movimento negro, para nós mulheres, homens, mulheres negras, enfim. E a atuação, né, dentro da comissão, acho que se cria para que se combata, para que se instrua, para que se leva à população negra conhecimento de leis, defender os direitos, né, da população negra que foram violados, e atuar nessa frente mesmo. Não deixar que a impunidade, né, que tanto que atormenta, a injustiça, se torne banal. Né? Bom, esse é o papel
né, que eu entendo das comissões, é isso, a gente criar ações, políticas públicas de inclusão social, inserção social, né, para que vise combater a discriminação racial, a violação dos direitos da população negra, e de qualquer direito que seja violado, isso não é bom, né? Então, a gente tem que combater, atuar nesse sentido. O que mais que você perguntou, Rosana? Não estou ouvindo. Eu acho que é isso, professor. Você respondeu um pouco disso, mas assim, eu gostaria que você falasse um pouco mais. Como é que você atua na OAB? Quais são as dificuldades na questão de discutir também a questão racial dentro da OAB, mesmo sendo da comissão? Acho que é importante você fazer para nós falar um pouco dessa sua atuação, se a gente tem denúncias, como é que funciona essa OAB e como é que você avalia a atuação da OAB na busca de direitos da população negra, né? Isso é importante para a gente poder saber. Sim, na verdade eu assumi a comissão agora no triênio, né, 2019 a 2021, de cara, né, já na minha atuação, eu já tive que atuar em 2 casos, que foi bem grave aqui em Santo André, e não é fácil a atuação nossa junto, junto ao AB, porque assim, eu fui atuar atuei no caso do garoto Lucas, que foi encontrado na lagoa, está desaparecido, e assim, fui com chamada na hora de urgência, a gente cheguei na delegacia, já estava sendo inquirida a mãe da criança desaparecida, sem a presença de um advogado, e aí você questiona e fala, doutora, é assim, eu falei, não, a lei é para todos, eu acho que todo mundo tem o direito de ser defendido, né? De ter um advogado, de ter suas prerrogativas, seus direitos garantidos. Enfim, foi muito difícil, a gente foi agredido, passamos por momentos muito difíceis, do interrogatório, a cariação, na delegacia, a gente passamos por um episódio muito difícil, tudo isso a gente sabe que é por causa defendendo o direito da população negra. Então, a gente tem que, onde eu cheguei, teve que ouvir, aqui você tem que saber chegar, porque aqui todo mundo é amigo, e a gente, na realidade, sabe que não é isso, bem, na verdade, não é essa, ninguém é amigo de ninguém, cada um corre atrás dos seus interesses, e a população negra que realmente que sabe o que passa, a dificuldade que passa. Enfim, e aí consegui galgar êxito, consegui trazer a mãe para assistir o velório desse filho, né, com toda a dura pena, né, batalhei bastante, junto com meus amigos aqui em Santo André, que sempre estão me apoiando, o doutor Elton Fezan, o doutor Jean de Mauá, que estava junto comigo, enfim, consegui atuar para reduzir a pena dessa mãe, que foi lá, na primeira instância ela foi absolvida, em segunda instância condenada por 5 anos, e no final das contas ela acabou reduzindo a pena, foi para 1 ano e 2 meses, está livre, está com a família, né, enfim. Mas a todo custo, chegou momentos da minha vida nessa época, que minha porta amanheceu aberta, eu me senti sozinha, e como se a gente falou, se vocês estão fazendo muito barulho aí, não é bem assim, enfim. Foi bem complicado, foi muito difícil mesmo, fiquei um pouco assustada. Assim, minha porta abriu, amanheceu aberta, que eu acho que foi um recado, que isso foi um recado direto. Estive na OAB Central, lá em São Paulo, estive com a doutora Maria Silva, com a Comissão de Igualdade de São Paulo, pedi socorro lá, porque é tenso, é muito tenso a atuação, só quem está dentro sabe. A gente além de ser negro militante, a gente sabe os caminhos que a gente percorre, a dificuldade que a gente enfrenta. Não vou dizer que é só maravilha, né? Enfim. E eu acabei, no final, renunciando, porque ficou insustentável mesmo a situação, renunciei o caso. Então, esse foi um dos casos da minha atuação, e quer dizer assim, que a gente, tem hora que a gente se sente realmente sozinho. E fui questionada por que eu estava na mídia, por que eu estava falando do caso, pois bem, como que eu não estaria falando do caso se eu fui contratada para isso? Contratada, entre aspas, porque a gente é pro bono, ninguém está ganhando nada. Militar é isso, a gente não ganha, a gente se doa, né?
E fui questionada também o porquê que eu estava naquele lugar, porquê que era eu e não outra pessoa, né? Isso é a dificuldade que a gente enfrenta. E aí também tivemos um outro caso, também de uma criança que foi mantida em cárcere privado, tinha uma loja aqui de Santo André, e aí também fomos para a delegacia. A gente, quando chega na delegacia, nós temos o empecilho, né, que insistem na aplicação incorreta da lei. A gente tem que falar, não, ó, a lei está ali, o delegado sabe que a lei é lei, mas é melhor colocar como uma injúria do que dizer que foi a criança sofreu um racismo, um cárcere privado, enfim, tudo o que a gente percebe no nosso dia a dia é que a lei existe, mas ela aplica-se de conveniência e oportunidades. Então, se você não tiver ênfase naquilo que você está fazendo e bater o pé e falar não é assim, tem que ser assado, tem, né? Enfim, eu falo essa linguagem para que fique mais fácil mesmo. E aí a gente, com muito custo, foi sim, instaurou um inquérito, teve audiência, e lá a gente conseguiu fazer um acordo, né, diante da violação do direito dessa criança negra também. Então, é um pouco disso, não é só flores, a gente tem que realmente ter coragem, porque não é fácil, né? Então, quando você tem sua casa violada, e aí está te dando um recado, aí você recua, você tem apoio de quem, né? Quem que você vai buscar para te apoiar, né? Enfim. Obrigada, Francisca. Eu acho que é isso. Vidas negras importam, né? Juventude viva. E essa live é para reflexão, para a gente refletir sobre os nossos ancestrais que sofreram e viveram, e ainda repercute nesses 133 anos depois, em um país racista e um país machista. Discutir sobre o passado e para hoje, e continuar a nossa luta em resistência que vem dos nossos antepassados para implementar as mudanças necessárias para um futuro de igualdade para a população negra. Né? Então, eu acho que a gente discute, é isso que a Francisca está dizendo, de uma forma, e assim, muito com o coração, com a resistência, com a persistência de ser mulher negra e ter um olhar para uma outra mulher negra quando precisa. Então, é isso que a Francisca traduz na fala dela. E agora eu quero conversar com o Irapuã, né? Doutor Irapuã, e pela sua história, né? Eu estou vendo aqui você tem uma trajetória, você passou por várias fases, né? Você trabalhou, você está em Mauá, no municipal, você está na Educafro, na militância com jovens que querem resistir ao racismo, aquela força, né? Que precisam de ter referência negra, e você é uma grande referência negra, estava no Supremo. Então, você é aquilo que os jovens negros querem ser nessa sua luta trajetória de vida. Então, eu gostaria que você falasse com a gente um pouco o que você vê nessa questão, como foi o 13 de maio de 1888? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar aqui hoje conversando com todos e todas. É realmente uma honra poder estar aqui e poder falar, né, tanto dessa parte que a gente tem, né, que refletir a respeito do passado e como que o passado ele acaba influenciando o futuro, né, o presente, que é o nosso presente, né, atual. Então, eu acho que é bom a gente começar a falar que, na verdade, o 13 de maio ele é o resultado de muita luta dos nossos antepassados, né? É só a gente lembrar que tivemos várias revoltas de pessoas escravizadas que não queriam mais serem subjugadas, que acreditavam no ideal da liberdade e que isso se reflete ainda nos nossos tempos de tentarmos entender o que seria, né, a liberdade hoje em dia, que está, como normalmente eu digo, uma liberdade revisitada, né? É uma liberdade em que não basta que não sejamos escravizados, mas sim que a gente tenha o mínimo de dignidade para sobreviver. Então, quando a gente está falando hoje
sobre uma espécie de refundação do 13 de maio, quando a gente está falando em liberdade atual, né, na obra inacabada da abolição da escravidão, a gente, por exemplo, está falando sobre como sobreviver no meio a uma pandemia. Mas, enfim, isso aí a gente pode falar um pouco para depois. Mas eu acho que o que a gente tem para falar hoje, né, sobre o 13 de maio, é importante a gente ter na cabeça que o 13 de maio ele foi um dia de uma consagração de uma vitória frente ao poder posto. E o que eu quero dizer com isso? O governo ele tinha no Congresso dois partidos, o Partido Liberal e o Partido Conservador. E o Partido Liberal, através da pressão popular que existia na época, que foi gigantesca, foi realmente uma manifestação popular, a questão do movimento abolicionista. E depois, se a gente tiver tempo, a gente pode falar a respeito disso. Mas o principal é que o Brasil estava fervendo, né, por liberdade, pela liberação dos povos escravizados. E no dia 13 de maio, muita gente acha, né, e aí eu gosto de dividir essa parte em dois. Muita gente acha que todos os negros eram escravizados antes, né, no 12 de maio, e que no dia 13 todo mundo foi liberto. E não é assim, né? Segundo o censo de 1872, a gente tinha mais ou menos 5% de pessoas escravizadas no Brasil. E isso correspondia a mais ou menos 25% da população negra brasileira. Então, na verdade, quando veio a Lei Áurea, existia, então, a grande maioria das pessoas já estavam livres, né? E aí conseguiram, pelo próprio esforço, pelo esforço do movimento abolicionista, por uma série de razões, elas conseguiram ser soltas, né? E aí a gente pode falar, poxa, mas então a maior parte do trabalho já estava feito, o Estado deu só uma canetada meio que pro forma. Mas não é bem assim, né? Apesar de grande parte do trabalho ter sido realizado e de algumas províncias brasileiras já estarem livres, né? Como Ceará, Amazonas, Rio Grande do Sul, é importante a gente lembrar que para as pessoas que estavam cobertas pela Lei do Ventre Livre e pela Lei dos Sexagenários, juntando elas com o pessoal que estava, né, escravizado, dava mais ou menos 1.700.000 pessoas ainda sob a influência dessas leis escravagistas. Então, quando veio o 13 de maio, é importante a gente mostrar que, na verdade, houve a libertação de quase 2 milhões de pessoas. Então, isso foi motivo de em festa, foi uma coisa assim que dizem, né, que relatam que foi um negócio sensacional, que eram 10.000 pessoas no centro do Rio de Janeiro festejando e comemorando efusivamente quis isso, foi até Machado, e ele diz que foi essa data e que tinha muito a liberdade para os negros e pessoas que tinham recentemente mudado de visão. Então, assim, foi todo um movimento, na verdade, popular que pressionou o governo a fazer esse tipo de coisa, né? A libertar as pessoas escravizadas. Então, o 13 de maio em si, ele é muito importante exatamente porque ele foi objeto de muita luta em que pessoas dedicaram as suas vidas para que isso ocorresse.
Teve gente como o Luiz Gama, por exemplo, que nunca chegou a ver a abolição da escravatura acontecer, né? E teve outros tantos heróis nacionais negros que também tentaram e que fizeram acontecer, a empurrar a roda, né, para poder a gente chegar a esse dia. Obviamente que é uma obra que está inacabada, como a gente falou no começo, né, da minha exposição, e que esses efeitos nefastos eles continuam sentidos até hoje. Mas isso também não pode ser um motivo para apagar a luta de tantos negros e negras que vieram antes de nós. Irapuã, perfeito. Eu acho que você fez uma fala perfeita. Eu acho que vamos dar mais um pouco da continuidade da sua fala. Eu acho que e falar um pouco como é que foi esse período da escravidão. Eu acho que para as pessoas também entender, porque muitas acham que o negro e a negra foi pacífico, né? Eles aceitou a escravidão e graças a Deus que foi libertado. Então acho que você falar um pouco, né, do período da escravidão para as pessoas poderem também ter esse entendimento como é que foi esse período que também e culminou nessa questão do pós, né, pós-abolição. Ah, beleza, Rosana. Então, nós temos, dentro do período da escravidão, muitos heróis e muitos mártires, né? Dentro dessa questão. E tem muitos focos para a gente ter e falar. Então, aqui eu vou trazer para a gente conversar algumas figuras históricas que chegaram ali na reta final, que eu costumo dizer que é o dia 12, e chegaram ali na reta final para empurrar realmente o Brasil para um novo tempo. E por que eu digo que é um novo tempo? É porque o negro, né, a partir da sua escravização, a partir da chegada dos primeiros escravizados aqui no Brasil, que foi em meados do século XVI, ele era tido como um objeto, né, um bem, e sequer reconheciam a existência de uma alma, né, para as pessoas negras. E aí, quando você modifica essa ideia, né, quando você tenta modificar isso e trazer, tirar o negro de ser um objeto inanimado, né, praticamente, e passar a ser uma pessoa, né, um sujeito que está sofrendo uma injustiça gravíssima, fazer essa chave virar que eu acho que gerou toda essa comoção popular e que culminou nessa questão, né, do dia 13 de maio. E isso tem a ver com uma série, tem a ver com um embasamento teórico, filosófico muito grande, né, de grandes pessoas, de grandes autores, como, por exemplo, Montesquieu, que falou que existindo a escravidão em um determinado lugar, a felicidade poderia ser buscada, mas não chegaria até lá. Adam Smith veio falar que era imoral você ter uma pessoa em seu domínio, né, que limitar a liberdade da pessoa ao domínio da outra, e que, além disso, era economicamente ilógico você ter uma pessoa escravizada. Além disso, tinha toda uma produção do romantismo da época para trazer essa realidade sob o ponto de vista mais subjetivo, né, sob o ponto de vista da pessoa, e tinha essa religiosidade, falava, né, que colocar o negro como escravizado era um pecado, e isso foi uma modificação interessante que começou na religião protestante e que, no final, a igreja acabou pegando também
embarcou nessa, assim, mais para o finalzinho do século XIX. E tem um outro cara que ele influenciou muito o movimento abolicionista brasileiro, que foi o Frederick Douglass. Ele foi uma pessoa que era ex-escrava, né? Foi ex-escravizado, e que ele percorreu os Estados Unidos todos, falando a respeito da sua trajetória e trazendo ali a luta pela abolição da escravidão nos Estados Unidos. E isso a gente conseguiu importar para cá, para o Brasil, de uma maneira bem interessante. E tem até um registro engraçado que o Frederick Douglass, no século XIX, no século XVIII, por aí, ele foi a pessoa mais fotografada da história, né, naquela época. E para trazer justamente essa questão. E isso tudo foi compilado aqui no Brasil pelos abolicionistas. Vamos fazer com que essa minoria seja mais barulhenta, trazendo a pressão das ruas. Só que para isso a gente precisa difundir essa mensagem popular, né? A gente precisa difundir essa mensagem na popularidade no Brasil. E aí o que eles pensaram foi de fazer concertos, conferências, para se conscientizar. Então, era uma peça de teatro com várias exposições, com várias palestras que eles arrecadavam para comprar alforria para as pessoas escravizadas. E essas conferências-concerto elas eram muito interessantes porque no final da conferência-concerto, a pessoa que estava apresentando, ela pegava uma carta de alforria e entregava a uma pessoa escravizada. E a partir daí a população, com essa construção toda, né, de arte, cultura, política e essa emoção em que você acaba personificando uma pessoa que está sendo escravizada, a plateia ia à loucura. E isso repercutia muito dentro da população. E isso começou a ganhar um corpo muito grande, né? Ao ponto das pessoas começarem a falar que, olha, a pessoa que está sendo que tem ainda pessoas escravizadas, ela infelizmente ela não está de acordo com o progresso, né? Uma pessoa atrasada. Então, uma série de questões foram utilizadas ali pelo movimento abolicionista para trazer essa dinâmica para a população brasileira. E a partir daí a gente tem, né, os grandes abolicionistas, a gente tem o Luiz Gama, como eu falei anteriormente, que era um advogado de São Paulo, que libertou mais de 1.000 pessoas escravizadas através das suas ações judiciais. A gente tinha o José do Patrocínio, que era um dos grandes oradores dessas conferências-concerto, o André Rebouças, que também era um político que também fazia esse tipo de coisa. Tinha Joaquim Nabuco, enfim, a gente tinha uma série de pessoas que batalharam ali no finalzinho do século, do começo do século XIX até o finalzinho, para conseguir fazer isso andar para frente. Fora as grandes figuras, né, negras que foram escravizadas e que construíram os seus quilombos, né? Então, nós temos aí uma série de pessoas que, que se revoltaram também, né? Como a Luísa Maim, que foi a mãe do Luiz Gama. Temos de mulheres e homens negras e negros que construíram e deixaram seu pedaço na história, a ponto de pressionar tanto o governo que ele não tinha mais como ser escravagista, né? Então é uma história muito bonita, que é multifacetada, tem uma série de origens, mas que é bem bacana e vale a pena a gente correr atrás disso. E aí, só para deixar
uma fonte, tem agora um livro que se chama Enciclopédia Negra, que traz uma série de heróis e heroínas negros e negras que batalharam para obter liberdade para si e para os seus. E tem essa exposição, Enciclopédia Negra, na Pinacoteca também, que está bem bacana, que traz uma série de histórias dessas pessoas para poder mostrar para a gente que não houve, né, uma questão muito pacífica, né, que houve também derramamento de sangue, houve uma série de revoltas e houve essa batalha institucionalizada que a gente também conseguiu vencer parcialmente. Obrigada por essa aula da história não contada nos nossos livros escolares. Isso é importante a gente saber de onde nós viemos, a nossa luta, a nossa força que é ancestral, nossa força que revoluciona, né? Apesar de estarmos, dizem que a justiça ela é cega, não ela é cega, mas ela, infelizmente, sendo cega, ela não pende para o lado de nós negros e negras. E nossos doutores e doutoras negros têm uma grande trajetória para implementar as leis, trazer igualdade, e, de fato, essa justiça seja não seja pêndula por um lado só, né? Então, a gente está aqui para discutir que a nossa história é essa, de resistir até os tempos de hoje, mesmo com toda pós-abolição, a gente tem muito que resistir e lutar pelo nosso povo negro. E falando de Luísa Maim, falando de Dandara, falando de Teresa de Benguela, vamos falar das nossas mulheres negras. Maria Francisca, Zaidan, doutora, fale da sua trajetória no direito, as dificuldades e vitórias da mulher negra, estudante de direito, que hoje é presidente da Comissão da Igualdade da OAB, mãe e avó, e representante da religião da matriz africana. Fala um pouco para nós da sua trajetória. Bom, eu cheguei aqui em São Paulo em 90, né? Finalzinho de 90 para 91. Aí, na verdade, eu entrei na faculdade aos 27 anos. Decidi fazer direito, já tinha trabalhado como doméstica, fui babá, fui garçonete, fui camelô na Rua Direita, enfim, aí eu decidi fazer direito. Com mãe de 3 crianças, 3 filhos pequenos, prestei vestibular, na época eu trabalhava na casa lá que eu era empregada doméstica, a pessoa que me contratou, que me registrou, acreditou que eu falei que queria fazer direito, e ele achava que era brincadeira, mas ele investiu em mim, ele falou, vai fazer os cursos que eu pago o seu cursinho, e eu fui, fiz a prova, consegui as bolsas no cursinho, fiz o cursinho, prestei PUC, prestei VEST, prestei tudo que eu tinha direito de prestar, passei em São Bernardo do Campo, mas pelo número eu acabei de fazer a Uniban. Eu formei pelo Uniban, passei no vestibular, fiz a minha inscrição, e aí começou a dificuldade, porque eu ganhava R$500 e a minha faculdade era 510, eu pagava aluguel, 3 filhos pequenos, e fui desesperada, arrancava os cabelos, e fui atrás do FIES, eu sou um fruto do FIES, né, a importância de ter políticas públicas inclusivas, né, e eu consegui o FIES, e aí eu consegui fazer a faculdade. No quinto ano eu fiquei de DP, fiz a faculdade de Direito em 6 anos. E aí, em 2007, já formada, ressaltando que não foi fácil, passei fome, tive que escolher entre moradia e a faculdade, porque estar hoje, né, ser advogada, acho que é fácil, né? É advogado, não, mas para chegar aqui, só eu sei o que eu passei. E quem está também na faculdade, que é negro e sabe a dificuldade que é. Enfim, fui prestar a OAB, e aí prestei a OAB de 2007 a 2013, tá? Foi muito complicado, e ficava por 1, ficava por 2, enfim, ficava por 3, até que descobri que eu tinha dislexia, eu sou uma mulher dislexa, então a dificuldade de interpretação, de conseguir passar na prova, dava isso. Então comecei a me cuidar mais, a prestar mais atenção, e em 2013 consegui passar no exame de ordem.
E hoje, né, eu vivo da minha profissão, né, e reforço ainda, só a educação, né, só a educação é capaz de mudar nossas vidas, né, enfim. E aí, já militava na entidade, na Negracim desde 2003, que eu entrei na entidade que eu em 2003, e que a gente também tem todo um processo de aceitação, de fortalecimento, porque a gente não tem, vem de uma infância que não tem muito apoio, que a gente escuta todas as negatividades, né, em prol do cabelo, da cor, enfim. Mas aí, com o movimento negro, a gente se fortalece. Após passar na prova, continuei a minha militância, porém não consegui entrar, não consegui fazer política dentro da OAB, né, que é militância dentro da OAB, só em 2019, 2018, 2019, que eu fui apoiar um mandato e que eu assumi a comissão, né, e estou muito feliz, né, de fazer parte dessa comissão, porque assim a gente consegue ajudar muito mais pessoas. Atuo também, eu quero reforçar que eu atuo na Defensoria Pública, faço lá a parte criminal, onde a gente consegue verificar realmente as atrocidades que a população, que os jovens negros, a população negra enfrenta, né, de ser forjado, de que você conseguir galgar a vitória para essas pessoas que são inocentes, ver depois no final da sentença inocentar essas pessoas que de fato foram incriminadas injustamente só por causa da cor da pele, já é uma vitória muito grande, satisfação pessoal muito grande. Então, atuar na comissão é isso. Eu sinto que a gente pode ajudar os nossos pares, pode levar informação, dizer que eles não estão sozinhos, a gente está aqui realmente para enfrentar o percalço que vier, mas também fazer que justiça seja feita, né? Que a gente não vai admitir, se permitir que nosso povo seja injustiçado quando não são de fato, né? Então é isso que eu tenho para falar da minha trajetória. E assim, sou mãe, como a Rosana falou, sou avó, e aí cuido da minha família, também tenho a parte religiosa, que sou sacerdotisa, tenho o povo do santo também para cuidar. Então, nossa luta é bem árdua, e é isso, um pouco da minha trajetória de estudante de direito, a advogada, militante do movimento negro, militante dentro da OAB. Espero viver muito ainda para continuar minha luta, porque eu acho que minha preocupação também é que a gente luta, milita e vê os mesmos, né, nas estradas, mas que os jovens também venham ter essa garra, essa coragem de continuar nossa história, nossa luta, que vai ser, está muito longe do fim. Obrigada, Francisco. Acho que é isso mesmo. Falar que assim, você perseverou, lutou e resistiu. Mas a gente pensa, cada um sabe da dificuldade que tem para chegar onde chegou, né? E a gente não chega sozinho, né? A gente fica com uns amigos, alguém que acredita na gente, e a gente não pode passar isso para os outros jovens. A gente voluntaria, vai passando essa história para a gente poder se fortalecer e ver que nós não estamos só nesse processo. Acho que essa construção nossa, enquanto mulher negra, ribo de família, são de outras mulheres, mas essas mulheres a gente tem que entender que a gente consegue conquistar algo melhor. Mesmo essa conjuntura nossa, até com a questão da pandemia, onde as mulheres negras estão desempregadas, estão sofrendo, a gente tem que continuar a nossa luta e resistência. Então, eu acho que é muito importante fazer essa live. Quero agradecer as pessoas que estão nos assistindo, compartilhem nossa live, entre no site da Negracim, que a gente tem um site falando da nossa trajetória, da nossa história. Nós temos o mapa da população negra que está no nosso site, e é importante vocês entrarem lá, o site da Negracim, o site nosso é negracim.org.br. Entre lá, vejam a nossa história, participem. A gente também põe no chat se qualquer coisa, perguntas que vocês querem saber, a gente pode estar respondendo ao longo do caminho. E vamos continuar nossa live, que está muito importante, esses nossos companheiros, doutores, doutora dessa live. Então, Irapuã, e o que aconteceu no dia seguinte, hein? 14 de maio? Pergunto para você.
Me dá uma congeladinha, acho que a internet dele está retomando. Irapuã, você escutou a pergunta? Irapuã? O 14 de maio, ele... Voltou? Estou ouvindo, pode falar. Tá indo? Então, Voltou, pode falar. Sim. A internet aqui em casa tá bem ruim, então... Então, o 14 de maio, ele... Quando foi, né, quando aconteceu o 13 de maio, né, em que a gente conseguiu, né, fazer a libertação de quase 2 milhões de pessoas no Brasil, nós temos aí um buraco, porque existia a libertação, existia toda uma comoção e uma conjunção de energia e de fatores para a gente conseguir chegar ao 13 de maio, mas para o dia seguinte, os projetos eles começaram a se espalhar. E isso aí acabou minando a força que a gente tinha antes. Né? Então, assim, existiam alguns projetos de reforma agrária, por exemplo. Tinha alguns projetos de ascensão social pela educação, programas de emprego para a população negra. Isso tudo existia dentro do Partido Liberal. O problema é que isso acabou entrando dentro de um debate sobre o que era melhor para a população negra e ficou por isso mesmo, né? O Partido Conservador ele acabou trazendo aí uma força maior, né? Porque quando está todo mundo unido em prol de um determinado ponto, você não consegue dividir, né? Mas quando acontece de você fazer uma divisão sobre determinados pontos, você acaba enfraquecendo e a partir daí você perde força política e acaba não conseguindo fazer o restante do trabalho. E foi isso que aconteceu com a população negra, né? Apesar da gente ter ali feito essa modificação de objeto para uma pessoa, a gente tem que lembrar que foram quase 400 anos de escravidão, né? Foi de meados de 1530, né? Meados de 1500 do século XVI até o final do século XIX. E você tem uma propriedade sobre uma pessoa, que na verdade não era reconhecido como pessoa. Então, essa modificação, né, a gente tem mais tempo de escravidão do que de liberdade. E isso, na prática, quer dizer que a gente tem menos tempo de reconhecimento como pessoa do que de reconhecimento como objeto. E a gente não consegue modificar, né, a psicologia social dessa forma. E isso tem uma marca, né? E essa marca ela é sentida até os dias atuais. Então é por isso que a gente tem a criminalização das pessoas negras, que o negro ele é sempre visto como suspeito, é sempre colocado como mais pobre. Ele sempre vai receber o pior de brancos, ele vai receber o pior tratamento. Então, esse tipo de coisa demonstra como que o racismo ele é sentido e executado no país, né? A obra da escravidão, o Joaquim Nabuco dizia que era muito mais fácil acabar com a escravidão do que com a sua obra.
E é basicamente isso, você acabar com o racismo dentro o racismo que a sociedade brasileira se construiu. Então, o difícil do que simplesmente acabar com um ato legislativo, né? Se abriu de uma maneira muito emblemática o abismo que existe entre brancos e negros. É só a gente ver como é que está sendo o combate à Covid, né? Ou como foi e tem sido as consequências da Covid, atingindo de uma maneira muito mais mortal a população negra do que a população branca. E, além disso, a gente vai ter um combate à Covid feito pela vacina que está vacinando mais pessoas brancas do que pessoas negras. Então, isso tudo mostra, né, como a nossa sociedade ela vem sendo construída e vem sendo gerenciada de maneira a negligenciar, continuar negligenciando a população negra. E isso acontece desde sempre, né? Você sempre negligencia a população negra, por quê? Porque ela é um objeto, né? Então não precisa de cuidados. E aí, quando a gente passa a ser uma pessoa, a gente acaba virando uma pessoa de segunda categoria. Então, não precisa dos mesmos cuidados da população branca. Então, é por isso que, geralmente, a gente fala, né? Que, por que a gente não faz uma política pública voltada para a população pobre? Porque, além do quesito pobreza, a gente sofre com o quesito racismo, né? Então, é por esse motivo que a gente precisa de políticas públicas voltadas para a equidade racial, para a equalização do tratamento racial no Brasil, né? Então, é esse tipo de coisa que eu acho que é importante a gente falar a respeito do 14 de maio, né? O 14 de maio ele é a busca por dignidade, né? Não porque sem a dignidade, sem o mínimo, a gente não consegue buscar a nossa liberdade e desenvolver as nossas potencialidades plenamente. Não, perfeito. Eu acho que você fala, e é isso que a gente diz. Quando a gente vai discutir políticas públicas, a gente quer discutir políticas públicas. Se a gente tivesse políticas públicas de fato, política de igualdade, política de direito, a discussão da questão da pandemia seria outra. A primeira pessoa que morreu com a Covid que trazida foi uma empregada doméstica do Rio de Janeiro. Os patrões, os empregadores se curaram, né, e ela morreu. Por quê? É uma política pública, não tem política pública para a população negra, política pública nenhuma e que sapa a população negra. Né? Hoje a gente tem que comemorar, quando fala para vamos vacinar as comorbidades, quem tem Face, as pessoas negras estão vacinando agora, as que mais têm diabetes, tem pressão alta. Então, que política pública de saúde que a gente tem? Quando começou a vacinação, começou a casidade lá 90, 100 anos, você via a população branca. Os negros e as negras não vivem até essa idade. Então, não tem política pública de saúde. Também a gente também não tem uma. Então, e você falou muito bem isso, precisamos ter ações de fato. Se é a população negra, pobre, periférica, a gente sabe quem está lá, a gente sabe quem está sofrendo. A questão da educação, a questão, quando você fala da questão que a gente sai do 13 de maio, são 400 anos de escravidão, conta 133 anos de história da liberação, e as cobranças para nós, negros e negros, são iguais às do branco. Não, quem é o racista? Racista não tem nome. Você pode sentar com uma pessoa não negra e ela falar, fulano sofreu racismo, mas quem é que sofreu esse racismo? Quem é que praticou esse racismo? Não foi o negro quando o próprio negro. Então, as pessoas têm que se assumir que elas são racistas, precisamos ter políticas públicas. A empresa ela pode ter até uma política de diversidade, de inclusão, mas os chefes sempre são os brancos. Os negros podem até, né? Eles são sênior, ajudante, não tem uma qualificação daquilo que ele estudou, né? Então, a gente sofre muito com isso. E para discutir políticas públicas de inclusão, precisamos né, de fato, ter os nossos deputados, os donos das leis que criam essas leis para que sejam, de fato, fazer essas políticas.
Ou eu acho que vai mudar quando a gente conseguir eleger mais negros e negras nos cargos de poder. Aí a gente vai mudar. Como a gente teve o ano passado, a grande maioria das mulheres negras saíram candidatas, tiveram coragem no meio da pandemia, com toda a dificuldade, com toda a falta de dinheiro, foram lá mostrar a cara para ser candidatas a vereadoras, vice-prefeito. Algumas se elegeram, outras não. Mas não podemos deixar essas mulheres só nesse espaço branco, machista, que eles acham que não pertence a elas. Temos várias delas levando tiros, sendo discriminadas, mas a gente tem que juntar e proteger essas mulheres. A gente tem mais jovens negros, mais mulheres negras, mais homens negros no poder, né? Eu acho que é essa questão do 13 de maio, pós 13 de maio, de deixar a gente num espaço que a gente não quer, né? Nós não é nosso. Nós somos brasileiros, nós lutamos por política de igualdade. Quando a gente traz a questão do Educafro, os jovens negros precisam de referência, precisam de condições de estudo e também serem inseridos no mercado de trabalho para poder ter continuidade naquilo que eles estão construindo. Porque a gente estuda, mas depois você não consegue ter inserção no mercado de trabalho. Também precisamos trabalhar com esse mercado que é racista. Várias multinacionais, elas têm políticas de inclusão nos seus países. Chega aqui no Brasil, trabalham com o racismo que é institucional, trabalham com o racismo estrutural e as suas instituições não abrem para quebrar esse racismo também que é institucional. Então a gente tem que discutir de fato sempre tem que estar falando, lembrando da questão do racismo, do combate ao racismo, combate à violência. Eu gostaria que vocês, né, falassem, agora a gente está chegando no final da nossa live, gostaria que a Francisca deixasse um recado para os jovens, as mulheres que estão aí, para fortalecer e lembrar as que elas não são só, né? Que uma sobe e puxa a outra, e que eu gostaria que você deixasse um recado, Francisca. Bom, a recado que eu deixo para os jovens e jovens não é lutar, estudar, né? Porque a educação é a base, é o alicerce para a construção de um país justo e igualitário. Não temas, porque não é fácil enfrentar um banco acadêmico. Muitas vezes a gente pensa em desistir, porque por falta de condições financeiras, por diversos fatores. Porque entrar na academia não é só entrar na academia, tem uma condução, um lanche, enfim. Muitos vão para a faculdade, às vezes passam fome, porque não tem condição, ou vão de carona, enfim. A minha mensagem é que estudem, não desista do seu sonho, não temas diante da tormenta que temos que enfrentar, que aparece no nosso dia a dia. Tenham fé, né, e coragem, porque para encarar a vida a gente precisar de coragem e de fé. É a minha mensagem que eu faço para os nossos jovens, né? Nossas jovens negras, nossos jovens negros, enfim. Perseverança, tenha perseverança e lute, acredite, estudem, gente, vão atrás de bolsa, lute, mas sem estudo a gente não chega a lugar nenhum. É isso. Obrigada, doutora Francisca. Doutora Irapuã, gostaria que você fizesse uma fala para nós. Você que é um jovem, referência. Eu acho muito importante você estar aqui com a gente, com a Negracim, né? E as pessoas que estão assistindo, né? Que você, para nós. Aí também tem um amigo seu de Mauá, que é o Diego, que faz tranças. Acho que você deve lembrar. Ele é de Mauá, ele te mandou um abraço, tá? Ó, Rosana, manda um abraço para ele, que vai ser, eu não vejo esse meu amigo, manda um abraço para ele. Excelente. Nossa, um abração pro Diego, cara. Saudade dele. Eu não tenho mais trança, né? Não tenho mais cabelo, aí não tô indo lá. Mas o que eu acho que a gente, para complementar, né? Só o que foi dito aqui, além da perseverança, da resiliência, da força, da coragem que a gente precisa, não abaixa a cabeça para as oportunidades que forem aparecendo e que não forem tão atrativas assim. Na minha carreira, eu tive algumas oportunidades de adentrar no mercado de trabalho que não eram tão legais assim, que não eram encargos
que enchem os olhos e que são até, o pessoal até brinca, né, com quem está em início de carreira e que tá fazendo as coisas. Mas tudo é experiência e tudo vai acabar revertendo para você de alguma forma. No meu exemplo, eu fui audiencista durante um tempo antes de entrar no mestrado. E foi esse tempo que eu fui audiencista que acabou me dando o que eu precisava para poder fazer a minha dissertação de mestrado. E da onde que surgiu o meu primeiro livro. Então, assim, embora não tenha tanto glamour, né, a profissão de ser audiencista, né, que é a pessoa que fica só fazendo audiência, não escreve, não tem um trabalho intelectual de criar teses e aquela coisa toda, e que para muita gente não serve, para mim serviu na hora, e isso serviu de trampolim para eu chegar onde eu queria hoje em dia, né? Então eu acho que a porta abriu, entra, faz o seu melhor e continua estudando, continua trabalhando, continua se preparando, porque num determinado momento a vida vai te dar uma oportunidade que você escolheu e que você vai poder utilizar a experiência que você teve, que quase ninguém tem. Então, eu acho que é bem importante isso, saber como as coisas funcionam, não ter vergonha e ir em frente. Obrigada, doutora Francisca, doutor Irapuã. Agradecer a quem está nos assistindo, dizer que nosso site é negracim.org.br e essa live foi muito importante para nós. Volto a dizer, a história não contada dos nossos livros escolares. Então, vamos saber da nossa história, nos fortalecer e saber que nós não estamos sozinhos. Essa luta contra o combate ao racismo se faz com negros e se faz com brancos também. Então, vamos lutar juntos contra esse racismo. Como o doutor Irapuã disse, a porta abriu, vamos entrar e vamos pegar aquilo e mostrar que nós sabemos que somos capazes, mas vamos mostrar muito mais ainda na nossa construção do processo de transformação. Então, eu quero agradecer a todos e todas que estão nos assistindo. Vamos ter uma outra live que chama sobre o mapa da população negra, dia 12/6, sobre políticas públicas, com Márcia Damasceno, Jacques Cipriano, Tamires Sampaio, e vacina já para todos e todas, né? Se cuidem e vamos continuar nessa luta, todos e todas juntos. Um abraço. Resistência.